Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que acontece o tempo todo ao nosso redor: a eletricidade estática. Vamos desvendar juntos os processos de eletrificação. Sabe aquela situação clássica? Quem nunca foi sair do carro, tocou na porta e, zap, levou aquele choquinho de surpresa? Parece até mágica, mas, na verdade, é pura física. E é exatamente esse mistério que a gente vai resolver hoje. Pois é, existe uma explicação científica bem clara para isso. E o mais curioso é que tudo começa com uma coisa minúscula, mas minúscula mesmo, algo que forma absolutamente tudo que existe no universo. Para a gente conseguir entender a eletricidade, a gente vai precisar dar um super zoom na matéria. Vamos viajar até o nível atômico, nos blocos de construção de tudo. Bom, tudo que a gente conhece é feito de átomos. E esse aqui é um modelo bem básico para a gente entender. Lá no centro a gente tem o núcleo, com os prótons, de carga positiva, e os nêutrons, que são neutros, não têm carga. E girando em volta, parecendo uns planetinhas, ficam os elétrons, que têm carga negativa. Agora, presta atenção, porque aqui está o pulo do gato. Os prótons ficam lá, grudadinhos no núcleo. Eles não saem para passear. Já os elétrons são os agitados da história. Eles têm muita energia e podem sim pular de um átomo para o outro. São eles a chave de tudo. E é justamente essa movimentação, essa dança dos elétrons que cria as cargas elétricas que a gente pode sentir e às vezes até ver. Vamos entender como é que isso funciona na prática. A ideia central é bem simples, na verdade. Um corpo qualquer, um objeto, é considerado neutro quando o número de prótons e o de elétrons está igualzinho, em perfeito equilíbrio. Mas, a partir do momento em que esse equilíbrio se quebra, pronto, o corpo se torna o que a gente chama de eletrificado, ou seja, carregado eletricamente. E a lógica é como uma conta de mais e menos. Se um corpo perde elétrons, ele fica com mais prótons sobrando, então a carga dele fica positiva. Agora, se ele ganha elétrons, ele fica com o excesso de carga negativa. Simples assim. É um jogo de dar e receber elétrons. Beleza. Mas como a gente faz esses elétrons pularem de um corpo para o outro? Existem 3 jeitos clássicos de fazer isso. É aqui que a mágica que a gente falou lá no começo realmente acontece. O primeiro método, e talvez o mais comum que a gente vê por aí, é a eletrificação por atrito. É basicamente o que acontece quando a gente esfrega 2 materiais diferentes um no outro. O processo funciona assim. A gente pega 2 corpos que estão neutros e esfrega um no outro. Um desses materiais, por natureza, gosta mais de elétrons. Então ele acaba roubando elétrons do outro. E o resultado? Um corpo fica com carga positiva, porque perdeu elétrons, e o outro fica negativo, porque ganhou. E olha, isso acontece direto no nosso dia a dia. Quando a gente penteia o cabelo num dia seco e os fios ficam todos arrepiados, ou quando a gente esfrega uma bexiga na blusa de lã e ela gruda na parede. Isso é o puro atrito em ação. O segundo jeito é a eletrificação por contato. O nome já dá a dica, né? Acontece quando um objeto que já está carregado simplesmente toca em um objeto neutro. Nesse caso, a palavra-chave é compartilhamento. Um corpo que está eletrificado encosta em outro que está neutro e os elétrons se espalham, se redistribuem entre os dois. E aqui tem uma diferença importante. Ao contrário do atrito, no final do processo, os 2 corpos terminam com o mesmo tipo de carga. Por último, mas não menos interessante, a gente tem a indução. Esse aqui é o mais curioso, porque é como se a gente criasse uma carga elétrica à distância sem precisar que os corpos se toquem. Esse aqui parece mais complicado, mas vamos com calma. A gente aproxima um corpo carregado, que a gente chama de indutor, de um corpo neutro. Só de aproximar, as cargas lá no corpo neutro já se separam. Se a gente fizer uma conexão rapidinha desse corpo com a Terra, os elétrons podem entrar ou sair. E no final ele fica com uma carga permanente e o mais legal, com o sinal oposto ao do indutor. E se a gente quiser um exemplo disso na natureza, é só olhar para o céu. A formação de um raio é um exemplo perfeito e gigantesco de indução. As nuvens ficam supercarregadas e induzem uma carga oposta no chão, preparando todo o cenário para aquela descarga elétrica impressionante. Então, para a gente resumir e não ter mais dúvida, no atrito, a gente começa com corpos neutros e termina com cargas opostas. No contato, a gente termina com cargas de mesmo sinal. E na indução, que nem no atrito, o resultado final também são cargas opostas. Muito bem. Agora que a gente já conhece as regras do jogo, vamos voltar para o nosso mistério do início. Chegou a hora de, finalmente, resolver o caso do choque na porta do carro. Olha só como
tudo se encaixa. Primeiro, o atrito. O carro andando em alta velocidade esfrega contra as partículas do ar e fica eletrificado. Ao mesmo tempo, o corpo de quem está dentro do carro, pelo atrito com o tecido do banco, também acumula uma carga. E qual é o grande finale? O contato. A hora que a mão encosta na porta do carro, os elétrons pulam de um corpo para o outro para tentar reequilibrar as cargas. É nesse pulo que a gente sente o choque. Então, aquele zap, aquele estalinho que a gente sente, nada mais é do que a sensação de milhares, talvez milhões de elétrons pulando de uma vez só, numa corrida para encontrar um novo lugar e restaurar o equilíbrio perdido. E agora que o segredo da eletricidade estática está revelado, fica o desafio, né? Onde mais, no dia a dia, dá para a gente perceber esses fenômenos acontecendo? O mundo ao nosso redor se torna um laboratório de física gigante, é só começar a reparar. Fica aí a reflexão.